Talvez você viva isso. Já tentou acreditar em você, mas não consegue. Desejou mudar alguma coisa, teve uma ideia, quis fazer uma transição de carreira ou tentar empreender em outra situação, em outro nicho, em outro mercado, mudar de profissão, fazer uma faculdade, resolver algum tipo de problema e você acredita que talvez você não tenha capacidade para isso. Você tem medo de errar, medo de fracassar, medo de falhar, medo do que vão pensar se tal coisa acontecer ou se não acontecer. Você se questiona a todo tempo, será que realmente eu consigo? Eu questiono muito a minha capacidade. Eu sou muito indeciso, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Não consigo acreditar muito de que eu possa, de que eu consigo. E às vezes eu utilizo alguns tipos de justificativa. Bom, para mim é complicado, para mim é isso, para mim é aquilo, aonde eu moro. A verdade é que muitas das vezes existe algo que a gente não consegue perceber, que impede de fato com que a gente consiga qualquer coisa que a gente deseja, que a gente sonha. Eu, Vinícius, acredito que todo ser humano nasceu para dar certo. E se isso não está acontecendo, é porque existe uma mentira a qual ele está acreditando, que faz com que ele se movimente em virtude dessa mentira. E muitas das vezes a gente tem a ideia de dar certo muito distorcida, porque dar certo não necessariamente é a ausência de problemas, de conflitos, mas é a convicção de que você não vai dar ao problema um lugar de governo na sua vida. E quantas vezes você parou, quantas vezes você se diminuiu, quantas migalhas você aceitou porque não acreditava verdadeiramente no seu valor. E eu sei que muitas das vezes isso dói. Você começa, mas acha que não é para você, você quer começar, você quer mudar, e muitas das vezes isso vem acompanhado de algum reforço. Nesse vídeo, eu vou mostrar para você como construir autoconfiança. Por que que isso é tão importante, quais são os impactos que isso tem na sua vida e como de fato você consegue mudar esse jogo. Entender esse padrão comportamental que muitas das vezes você pode justificar como eu sou assim mesmo. Não, eu sempre fui assim. Minha mãe disse que eu sempre fui assim. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender é o que é autoconfiança? Autoconfiança nada mais é do que a crença que você tem sobre si, de acreditar em si, na sua capacidade. Na sua capacidade de realizar determinadas tarefas, de conseguir fazer determinadas coisas, sem necessariamente depender de alguém. Cara, eu acho que eu dou conta de fazer isso. Quantas vezes eu virei para uma pessoa e disse, olha, por que você não vai para a internet? Por que você não faz isso? Por que você não melhora assim? Nossa, mas eu acho que isso é muito complicado, eu acho que eu não consigo. Ou seja, as pessoas já entram derrotadas no jogo. E é obviamente que isso existe uma razão por detrás. Como que eu digo que eu não sou capaz de fazer algo que eu não fiz ainda? Qual é o critério do julgamento? Então, a autoconfiança é esse voto que você dá a você mesmo. É a sua autonomia, a capacidade de conseguir tomar decisões, agir sem depender de ordens, agir sem depender das pessoas ficarem ali, de certa forma, pautando o que você deve ou não, esperando a expectativa, o reconhecimento, a confirmação, a aprovação. A autoconfiança é quando o indivíduo ele consegue, de certa forma, desenvolver a resiliência. O que é a resiliência? Isso é um termo que veio da engenharia, que nada mais é que a capacidade que determinada estrutura, no caso, as pontes, os viadutos, eles têm de suportar pressão e voltar ao estado normal. Então ele suporta a pressão e ele volta para o estado normal. Isso é a capacidade de resiliência. Diante de uma pressão, diante de um resultado insatisfatório, diante de, sei lá, algo que eu não gostaria que acontecesse, eu ainda assim consigo continuar e seguir em frente. Pessoas que têm autoconfiança, elas conseguem desenvolver um foco, elas conseguem lidar melhor com críticas, com pressão, porque elas conseguem discernir isso. Só que como que isso foi tirado do indivíduo? Porque quando a gente nasce, um bebê, por exemplo, ele começa a andar. E você percebe que não é porque ele erra, quando ele fica em pé e cai, se machuca, rala o cotovelo, bate com a cabeça, bate de testa, bate assim. Em nenhum momento aquela bebê, como eu e você éramos no passado, pensou, talvez andar não seja para mim. Talvez é melhor eu parar. Não, o que o bebê faz? Ele levanta, continua e cai de novo. Levanta,
continua e cai de novo. A única diferença daquilo que acontecia quando éramos bebês e para agora é que naquela época tinham pessoas que talvez se importavam, que estavam ali, que cuidava, que incentivava, que aplaudia o resultado daquele bebezinho conseguir dar 2, 3 passinhos. E hoje a gente não tem isso. E às vezes isso gera uma confusão, porque você foi criado com essa crença de que vai ter alguém ali por você, que muitas das vezes são aquelas pessoas que foram biologicamente projetadas para poder te ajudar, te incentivar, seus pais, né? Ou o cuidador, seja seu avô, sua tia, não sei. São, às vezes, as pessoas que menos acreditam, confiam e incentivam. E eu não estou dizendo que façam isso por mal, porque não. Eu creio que a mãe, o pai ou o cuidador, quando ele tenta limitar, ou talvez tipo assim, acho melhor não, ou dá um conselho negativo à tua vontade, não é que ele não quer que você se transforme naquilo. É porque talvez o instinto protetivo para que você não se frustre, não se magoe. Talvez porque aquela pessoa viveu mais, ela acredita que aquilo talvez não seja um caminho tão satisfatório. É como se ela estivesse espelhando as dores que ela carregou durante toda a vida para que proteja você de não sentir aquelas mesmas frustrações. Ah, Vinícius, mas existem situações que realmente são intencionais. Eu acredito também. Existem pais e mães que realmente fazem de forma intencional, diminuem seus filhos, humilham, sufocam. Isso a gente entende perfeitamente. Então, a autoconfiança, ela começa a ser destruída na vida das pessoas por conta dessas experiências na infância. Críticas duras, falta de apoio, rejeição, deboche, ridicularização, pais às vezes excessivamente protetores, que cerca a criança, não deixa a criança cair, não deixa sequer a criança ter uma tentativa de fazer alguma coisa. E isso começa a meio que atrapalhar o aprendizado com o erro. O ser humano ele tem uma dificuldade de lidar com o erro porque a gente enxerga o erro como algo que precisa ser doloroso. Mas isso é um tema para um outro vídeo e eu vou trazer o que aconteceu comigo e com meu filho. E como eu precisei ressignificar aquilo na cabeça dele. Que quando normalmente a gente erra, naturalmente a gente já espera algo ruim. Então isso, muitas das vezes, trava a gente de conseguir acreditar, de apostar, de fluir em determinadas situações. Comparação social, hoje então, mais do que nunca. A gente se compara muito, mesmo que de forma inconsciente. Seja nas mídias, seja pessoalmente. E a grande questão de todo o processo de autoconfiança, às vezes, é a dificuldade que o indivíduo ele tem de conseguir reconhecer que faz isso. Porque às vezes esse comportamento ele é tão natural que você não percebe. Por exemplo, quando você critica alguém, não necessariamente você está criticando algo que você não gosta. Às vezes é uma inveja velada. Eu também queria ser assim. Eu também queria ter essa coragem. Mas aí o que, que você olha para aquela pessoa quando você está vendo, sei lá, no Instagram ou na internet? Nossa, fala mal. Nossa, olha esse cabelo. Nossa, olha isso. Então você não está vendo o conteúdo para você extrair algo. É que talvez você desejaria estar ali e não consegue desenvolver isso. E o que te resta é criticar algo naquela pessoa. E isso é muito complicado, porque às vezes as pessoas não conseguem reconhecer isso. A chave para qualquer mudança que você deseja ou sonha ter precisa nascer da capacidade que você precisa desenvolver de reconhecer coisas ruins em você. Eu não consigo mudar e melhorar aquilo que eu não reconheço. Não existe mudança, não existe transformação na minha vida sem isso. Então, essa comparação social às vezes acontece de maneira velada ou muito explícita. É o corpo, é o cabelo, é o dinheiro, é a casa, é a vida. Por quê? Isso é natural. Naturalmente. Por que fulano consegue e eu não consigo? Cara, eu trabalho tanto quanto ele, ou trabalho mais, como que essa pessoa chegou até lá? Deve estar roubando, deve estar fazendo isso, deve estar fazendo alguma coisa de errado. Não é possível isso. Porque dentro da nossa cabeça, às vezes fica aquela questão com uma grande dificuldade de entender. Cara, eu também faço. O que está acontecendo? O que eu estou... Só que a gente não olha o que a gente poderia melhorar. A gente olha para o resultado do outro pensando, cara, tem alguma coisa errada. Outra coisa que começa a prejudicar muito a nossa autoconfiança, destruir a autoconfiança, são traumas e eventos negativos.
Às vezes um término de um relacionamento, uma demissão, ou a um fracasso, ou essas coisas combinadas. Às vezes eu fui demitido por uma injustiça. O trauma não necessariamente precisa ser algo muito... às vezes as pessoas confundem, né? Acreditam que trauma precisa estar sempre envolvido uma violência psicológica, verbal, muito absurda. E não. O evento de injustiça não é o que acontece, mas é o como você se sente quando aquilo aconteceu. Um término de um relacionamento, talvez aquilo que foi dito pra você, de uma pessoa ferida, pode gerar um trauma. E o que é um trauma? O trauma nada mais é que um evento que acontece ao qual a gente não consegue ter um repertório comportamental para lidar com aquela situação. Eu não sei como lidar. Olha que interessante. Quando alguém morre, você fica querendo o quê? Entender. Cara, como assim isso aconteceu? Não faz sentido isso. Às vezes esse não faz sentido é a dificuldade que a gente tem de ter repertório, de ter conhecimento, para conseguir nomear, definir, entender e compreender determinadas situações. Então isso gera um trauma. Como que uma pessoa que foi feita para me amar me trata dessa forma? Por que disso? Então eu não consigo lidar com aquilo dali, isso gera um trauma. Uma outra coisa que é muito clássica é o medo. E as pessoas elas têm uma grande distorção com o medo. Acreditam que o medo é algo protetivo e não é. A gente precisa entender que o medo não existe. O perigo é real, mas o medo não é real. E às vezes a dificuldade de discernir isso faz com que a gente comece a acreditar em narrativas do tipo: não, porque o medo ele me protege, o medo ele é protetivo. Não, o medo não protege, o medo paralisa. Depois dá uma olhada aqui no canal, tem um vídeo que eu falo especificamente sobre medo. Como vencer os seus medos, de onde nasce o medo. Dá uma olhada aqui que vocês vão curtir também, tá? Falta de autoconhecimento. As pessoas hoje confundem autoconhecimento com saber coisas sobre você. Autoconhecimento não é saber coisas sobre você. O que você é bom, o que você é... Não. Autoconhecimento é a capacidade que você precisa desenvolver para saber coisas para além daquilo que você sabe sobre si. Para além dos rótulos que você coloca. Eu sou assim mesmo, eu não consigo, para mim é complicado, a vida é assim, a vida é assado, tudo na minha vida acontece. O diálogo interno negativo que temos na grande maioria das vezes. Perceba como é o seu dia. Se você conseguisse, coloca aqui nos comentários, se você conseguisse metrificar a quantidade de pensamentos que você tem por dia negativos, de 0 a 10, quantos por cento? E veja, o pensamento negativo, ele não necessariamente está relacionado a algo monstruoso ou muito evidente, mas é um sentimento de que melhor não, tô cansado, depois eu faço, pra mim não serve. Quantas vezes isso passa de 0 a 10? Coloca aí nos comentários. E isso começa a se manifestar na nossa vida, que pessoas normalmente que vão ter a autoconfiança destruída são pessoas que demoram muito a tomar decisões. Elas têm muita dificuldade de escolher lugar onde quer comer, decidir o caminho, comprar algo, mandar uma mensagem. Elas têm dificuldade de decidir coisas pequenas. Só que o que ela diz? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou indecisa, ah, eu sou complicada, nossa, eu sou muito complicada, ah, eu sou muito assim. Quando, na verdade, o que está acontecendo? É o medo de errar, medo de ser julgada, falta de autoconfiança. E se eu decidir fazer isso e o meu companheiro ou as pessoas não gostarem? Então você tem dificuldade de decidir. E se eu querer comer isso, mas ele queria comer aquilo, ou ela queria comer aquilo? Você tem essa dificuldade de decidir coisas. Então eu tenho dificuldade de decidir coisas pequenas, então eu vou ter dificuldade de decidir coisas maiores que vão exigir muito mais de mim. A pessoa com autoconfiança destruída, ela sempre vai pedir a opinião de todo mundo. O que você acha? Amiga, o que você acha disso? O que você acha desse cara? O que você acha? Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo comprar aquilo? Você acha que eu devo fazer isso? O homem. O que você acha? Você acha que isso é um bom negócio? Você acha que seria uma boa? Tô pensando, o que você acha? Mas e se, né? E aí? Você fica naquela indecisão. Você precisa que o outro dê uma validação. Então você sempre vai ficar nessa. O que você acha? O que você acha? Se fosse você, o que você acha? O que você faria nessa situação? O que essa pessoa está dizendo? Olha, eu gosto de ouvir a opinião dos outros. É porque eu não quero tomar decisões assim. É importante a gente ouvir as pessoas antes de tomar determinadas decisões. Só que muitas das vezes as pessoas que você elege ouvir não deveriam ser as pessoas necessariamente que você deveria ouvir. Porque talvez você esteja pedindo opinião
para uma pessoa que não está, que não vai, que não deseja o que você quer. Eu não tenho como pedir conselho de casamento para quem é solteiro. Não dá para fazer isso. Eu preciso me aconselhar com pessoas que estão indo ou que já conseguiram ler, meditar sobre aquilo. Então a pessoa diz, não, é porque eu gosto de ouvir. Não, porque tipo assim, sabe-se lá, né? Às vezes a gente ouve ali e tal. Mas tem relação? A gente precisa pensar nisso, porque na verdade o que está realmente dizendo? Olha, eu não confio no meu próprio julgamento. Eu não tenho tanta certeza, então eu preciso de alguém que me dê uma opinião. E opinião são coisas que as pessoas dão, mas elas não têm nenhum tipo de compromisso e responsabilidade com o resultado final. As pessoas que têm autoconfiança destruída, elas vão evitar oportunidades boas porque elas não acreditam na capacidade. Uma promoção, você fala, cara, não sei se, né? Eu acho que é muita responsabilidade, eu acho que eu não estou pronto. E aí você não se candidata à vaga, você não assume projetos, você não participa de algo novo, de algo grandioso. E qual que é a justificativa na sua cabeça? Eu acho que não é o meu momento ainda, eu acho que eu não estou pronto ainda, eu acho que ainda não é a hora. Quando vai ser a hora? Na verdade, isso é medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir, de não ter a capacidade suficiente. Essas pessoas, elas ficam extremamente desconfortáveis quando recebem elogios. Que isso, imagina, foi nada. Não, isso aí é de boa, qualquer um faria. E ela meio que acredita que aquilo está fazendo com que ela pareça uma pessoa humilde. Quando, na verdade, ela não consegue acreditar que merece esse reconhecimento. Ela não consegue acreditar nisso. Pessoas que vão ter a autoconfiança destruída, elas se sabotam antes mesmo de tentar. Procrastina, deixa para depois, inventa desculpa, deixa tudo para depois, tudo para cima da hora. E o que elas dizem? Ah, eu funciono melhor sob pressão, eu funciono melhor assim, eu funciono melhor à noite, eu funciono melhor de madrugada, e papapá. O que realmente ela está dizendo? Olha, eu tenho medo do resultado, por isso eu me saboto. Eu não confio em mim verdadeiramente. Essas pessoas, elas sentem uma necessidade constante de aprovação. Eu preciso ser aplaudido, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser validado. Então eu sempre vou perguntar, o que você acha? Você acha que eu deveria? Ou eu vou ter toda hora a necessidade de, tipo assim, dá uma olhada nesse vídeo, o que você achou? Você acha que eu tô legal nesse vídeo? Você acha que tá bom? Só que se uma pessoa fizer uma crítica, aquilo destrói mais ainda. Então você normalmente vai estar cercado de pessoas que vão validar suas ideias. Porque pessoas que têm autoconfiança destruída, elas preferem muito mais uma mentira que acolhe do que uma verdade que dói. Então elas precisam buscar. Eu preciso ter uma confirmação para cada passo. Eu me preocupo demais com o que os outros vão pensar. Poxa, mas será que isso vai ser bom para fulano? Será? Ai, como é que vai ser meus filhos? Ai, e não sei o quê. Elas não conseguem tolerar ali desagradar alguém. Não, tenho medo de desagradar minha mãe e tal. Não, eu tenho que honrar minha mãe. Você honra seu pai e sua mãe quando você dá certo na vida. Mas o que essa pessoa pensa? Não, eu sou uma pessoa cuidadosa, eu tenho cautela, quando na verdade não é isso. Ela está dizendo que eu não confio o suficiente em mim. Então, eu dependo do olhar dos outros para validar isso. Se eu posso ou não. Essas pessoas se comparam o tempo todo, elas vão evitar conflitos a qualquer custo. Alguém faz algo que não te agrada, você vai fazer de tudo para não entrar em conflito, para não se posicionar. Ela tem dificuldade de ter essa posição. Por quê? Porque ela pode desagradar. E desagradar alguém é ter um afastamento, e isso destrói a sua autoestima. A autoestima nada mais é que a nota que você dá a si mesmo. Não questão de beleza, não é nada disso. Essas pessoas têm muita dificuldade de receber algo, fazer escolhas por si. Então a gente precisa sempre estar atento, porque você, quando tem a autoconfiança destruída, você vive em uma tensão constante. Pensa demais, analisa demais, se cobra demais e diz, não, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Você começa a imputar, talvez, identidades que não são compatíveis. Mas você prefere acreditar nisso. Porque quando eu acredito nisso, eu consigo evitar.
Então, a autoconfiança destruída faz com que você comece a viver à mercê das ondas, do vento. Para onde o vento for, eu vou. E aí a gente precisa começar a entender isso. A autoconfiança, ela não nasce do pensamento positivo. Vai dar certo. Não, eu confio. Não, eu confio em mim. Eu confio, eu acredito. Eu acredito que isso é para mim. Não, isso não acontece. Porque existe uma diferença entre eu ter o pensamento positivo, eu verbalizar e eu sentir isso. Existe um desequilíbrio. Às vezes a gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Já aconteceu isso com todo mundo. Porque isso é um desequilíbrio emocional. É uma desregulação com aquilo que eu sinto, aquilo que eu sei e aquilo que eu faço. São coisas completamente separadas. Então não adianta eu ter pensamento positivo. Por quê? A autoconfiança, ela nasce do corpo. E o corpo é a convicção que carregamos. Só que hoje você tem a autoconfiança destruída porque você não conseguiu ter experiências de vitória. Você ainda não conseguiu experienciar, reconhecer o seu progresso. E a gente vai trabalhar exatamente como recuperar a tua autoconfiança. Como que eu consigo reconstruir a minha autoconfiança? É o que a gente vai trabalhar a partir de agora, beleza? Vamos lá. Vinícius, o que constrói a minha autoconfiança? Entenda que o primeiro passo para a construção da autoconfiança é reconhecer. Eu preciso reconhecer em mim os meus pontos fortes. Eu preciso reconhecer isso. A autoconfiança, ela às vezes também, é um ponto importante que eu não posso deixar de fora, ela vem travestida de confiança. Não, eu sou bom, eu faço, eu consigo, eu acredito. Só que aquilo que você verbaliza é completamente contrário dos resultados que você tem. Vinícius, como que eu sei se a pessoa que está falando que é boa, realmente ela tem uma boa autoconfiança? Normalmente quem tem autoconfiança não precisa se validar. Ele não fala muito de si. Eu sou bom, eu faço, eu aconteço, porque eu fiz, que eu faço, que isso, que eu realizo. Quem precisa falar muito de si é porque está buscando se convencer, certo? E se posicionar diante do outro, para que tenha esse reconhecimento. Eu conheço centenas de pessoas que são assim. Não, porque eu faço, porque eu consigo, porque eu já sei. Não, porque isso eu já sei. Toda pessoa que fala muito de si, a real, o que ela está dizendo é: eu não confio em mim. Eu preciso provar o meu valor de alguma maneira. Então eu falo muito mais dos títulos, dos estudos, do que eu sei, do que eu não... Quando na verdade não. Uma vez eu ouvi uma frase que mudou muito a minha maneira de pensar. Quando uma pessoa vai me aconselhar e eu viro para essa pessoa e falo assim: não, pô, isso daí eu já sei que eu tenho que fazer isso. E aí a pessoa disse assim: não, você não sabe. Eu falei: não, eu sei que precisa fazer assim, assim, assim. Não, você não sabe. Por quê? Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Porque se você soubesse a importância disso, você estava fazendo. Então você não sabe. Uma coisa é eu ter o conhecimento. A sabedoria, ela está na execução. Entenderam? Então, eu preciso discernir isso. Às vezes eu tenho essa autoconfiança de tipo: não, eu sei. Não, eu acredito que eu sou capaz. Não, eu consigo. Não, eu acho que isso que você falou não serve muito pra mim, não. Analisa. Porque o ponto número 1 para reconstruir a sua autoconfiança é reconhecimento. Eu preciso reconhecer. Eu preciso dar a oportunidade de estar errado. É doloroso. A maioria das pessoas não consegue admitir os seus erros porque elas acreditam que quando elas admitem o erro, é como se admitir isso tivesse dando, de certa forma, uma descredibilização da identidade daquela pessoa. É como se eu estivesse tirando aquilo que ela é. Então existem pessoas que vão preferir morrer mesmo sabendo que estão erradas do que admitir, do que reconhecer. Ou vão reconhecer de maneira condicionada. Vamos lá. Olha, eu errei com você. Mas se você não tivesse feito tal coisa, eu não teria feito isso. Não, eu admito, eu errei. Mas, pô, olha o que você fez. Eu não estou admitindo. É que eu quero tirar a carga emocional do que dizer: olha, eu errei. Não tem justificativa. Eu errei. Independente se aquilo que o outro fez
fosse, entre aspas, a maneira de eu conseguir justificar o porquê eu fiz o que eu fiz. Porque se eu uso como justificativa as ações dos outros para que eu tenha um crédito para errar ou para agir de forma contrária aos meus princípios e valores e ideais, na verdade, o que realmente eu sou? Então, se os outros me derem condições para errar, tá tudo bem? Então, se o outro faz ele me dar a liberdade de também fazer o que eu quero, que tipo de ser humano eu sou? É isso que a gente precisa entender. E são essas mentiras que muitas das vezes a gente cultiva que começam, de certa forma, a paralisar a nossa vida. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso começar a reconhecer. Mas não só reconhecer coisas ruins, eu preciso reconhecer coisas boas. E aí a gente tem essa dificuldade, porque temos muito mais pensamentos negativos do que pensamentos positivos. A gente tem muito mais memórias negativas do que memórias positivas. Porque o negativo, ele gera um impacto maior. Mas aí eu preciso começar a olhar para o pouco. Vocês vão entender daqui a pouco nas atividades. Você vai ver como você vai reconstruir sua autoconfiança de forma simples e rápida. Ok? Ponto número 2. Eu preciso estabelecer metas realistas. Às vezes as pessoas que têm essa autoconfiança destruída, elas quando acreditam que são capazes, elas começam a estabelecer coisas muito absurdas. E aquilo dali se torna irreal. E aí você não consegue, isso reforça o ciclo. Então eu preciso estabelecer coisas pequenas e vocês vão entender o objetivo disso. Algo fundamental. A maioria das pessoas se tratam da maneira que jamais trataria a pessoa que ama. Eu me trato de uma forma que jamais eu trataria uma pessoa que eu amo. Por quê? A gente não se trata com gentileza. Você não é gentil com você. Todas as vezes que você erra, comete um deslize, esquece alguma coisa, perceba o quanto falta de compreensão para você. O quanto você se chicoteia. Não, que não é possível, é um absurdo, eu sou, meu Deus, eu sou um idiota, tá vendo só, por isso que nada na minha vida dá certo, olha como é que eu sou burro, olha como é... Entende? A gente não consegue, às vezes, ter essa gentileza de nos enxergar com compaixão, aprender com o erro. Depois vocês assistem esse vídeo muito interessante sobre erro, que vai ser complementar isso daqui, tá? Você começa a desenvolver autoconfiança quando você começa a dizer não. Eu preciso aprender a dizer não. Dizer não é estabelecer limites saudáveis. Eu preciso estabelecer limites. Porque muitas das vezes as pessoas não se importam comigo. Elas se importam com a utilidade que eu tenho para elas. Então, não, mas você vai lá, pô, já que você vai lá, faz isso pra mim. Pô, tá fazendo nada? Vai lá e fazer tal coisa pra mim. Ou seja, a pessoa tira o seu valor, fala, pô, você não tá fazendo nada, o que te custa? Aí você pensa, poxa, é mesmo, não tô fazendo nada, vou ali rapidinho. Aprenda a dizer não. Isso vai libertar você de uma forma assim, violenta. Não, eu não quero. E outra coisa, o não, ele não precisa ser explicado. Grava uma coisa na sua cabeça. O não é uma resposta completa. Não, não. Por quê? Não. Porque você vai perceber que quando você diz não e a pessoa exige a justificativa, é porque realmente ela não te respeita. Então, não. E não precisa se explicar. Ponto. Agora, as formas que você vai começar a desenvolver a autoconfiança é assim. Eu vou entender esse processo. Imagina que tudo que eu falei até agora é um pré-preparo emocional, ok? E depois, a autoconfiança, ela começa a ser reconstruída quando eu começo a acumular pequenas vitórias. E reconhecer as pequenas vitórias. Então anota aí. Número 1, eu preciso de microações diárias. Qual é a menor ação possível que eu posso fazer amanhã? Aquela que você consegue fazer, mesmo nos piores dias. Bom, a pior ação, a ação a mais simples, eu consigo acordar de manhã e ler um parágrafo de um livro. Eu consigo acordar de manhã
e beber uma água. Eu consigo acordar de manhã e não mexer no celular durante tanto tempo. Dedicar esse tempo para fazer outra coisa. Entenda que tem um discurso de um almirante da Marinha dos Estados Unidos, um SEAL. Ele diz: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Não é o fato de arrumar a cama, de ter a cama arrumadinha lá no seu quarto. É o fato de que você já começou o dia cumprindo uma tarefa. Por mais que teu dia seja um dia ruim, você vai chegar em casa e você vai se orgulhar de ter cumprido uma tarefa, de pelo menos ter arrumado a sua cama. E isso vai dar a você a esperança de que é possível e de que amanhã é um novo dia. Quais são as microações diárias que eu vou me comprometer que eu posso? Imagina que você quer, melhorar o seu corpo. E você não quer treinar, você já conseguiu. Não. Então amanhã eu vou levantar, vou tomar uma água, um copo d'água, vou fazer uma caminhada de 5 minutos. Vou ler 5 minutos de um livro, ou um parágrafo, uma folha, uma página. Eu preciso me expor gradualmente a mudanças. Por que as pessoas começam a mudar dieta, de emagrecimento e não conseguem se manter? Porque fazem uma mudança muito brusca. Ao invés de reduzir a quantidade de alimento, começa a reduzir numa colher de arroz. Diminuindo um pouco a fritura. Diminui poucas coisas, reduz 5%. No outro dia, 10%, até chegar onde você deseja. O teu cérebro, ele odeia mudança. Agora, quando eu consigo meio que dar uma enganada no cérebro, você vai conseguir fluir. Vou te dar uma atividade interessante. Imagina que você está sentado no sofá e a pia está cheia de louça. E você está pensando naquela pia, fala, cara, meu Deus do céu, tem que lavar aquela louça inteira. Cara, é muita coisa, não tô afim. Você vai botar essa informação no seu cérebro. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou lavar essa louça, mas eu vou levantar e vou lavar só o copo. Só os copos e o talher, porque talvez eu queira comer alguma coisa, ou o copo para eu poder beber uma água. Eu só vou fazer isso. Levanta e vai. O que você fez? Você diminuiu a tarefa. Só que o que vai acontecer? Quando você já estiver fazendo, você fala, já estou aqui, acho que eu vou lavar tudo de uma vez. Se isso não acontecer, tá tudo bem, lava só os talheres e volta. Isso dentro da psicologia, eles chamam de terapia cognitivo-comportamental. São a exposição gradual a determinadas situações, fazendo com que eu comece a, de certa maneira, entender aquele comportamento. E todas as vezes que você fizer essas microações, você precisa comemorar isso. Você precisa reconhecer. Nossa, eu consegui. E isso vai começar a tornar você impecável com a sua palavra. Quantas coisas você disse para você que ia fazer e não fez? Quantas vezes você disse que ia começar? Quantas vezes você disse tal coisa e você não fez? E isso vai gerando na sua cabeça o quê? Um repertório comportamental de que tá tudo bem. Você não tem palavra mesmo, você é fracassado, você é fracassado. Tá tudo bem. É normal isso para você, é normal isso pra gente. Então você vai começar a reconstruir isso aos poucos. Pensa, quais são as microações diárias que eu consigo fazer? E aí você vai entender que a confiança vai nascer quando você começa a dominar e fazer muito bem o pouco. Quando você gerencia o mínimo, você vai ver que você vai começar a ganhar credibilidade com você para se lançar. Porque isso vai gerar confiança em você. Levantei, consegui fazer tal coisa, arrumei minha cama, não mexi no celular. Cara, venci. Poxa, eu nem acredito, consegui cumprir isso. A gente menospreza muito o poder do pouco. Esse é o problema. Por quê? Porque a gente às vezes acha que isso não vai acontecer nada. Se você ler a página de um livro por dia, um capítulo, seja lá o que for, o que diferencia você de uma pessoa que não está fazendo isso? No primeiro dia, nada. Nada. Você não vai ter diferença nenhuma. Aí você fala, pô, então por que eu vou fazer? Calma. No segundo dia, te diferencia alguma coisa da outra pessoa? Também não. No terceiro? Não. Um mês. Pronto. É como se você fosse de 0 a 100. Você vai chegar num ponto da tua vida que aquela pessoa não vai te alcançar mais.
Eu estou aqui usando isso aqui como uma comparação, imagina como se fosse um objetivo. É só para que você consiga entender, não que você tenha que se comparar ou querer ganhar de alguém, não é isso. É ganhar de você mesmo. Microações. No final do dia, você vai precisar reconhecer o quanto você progrediu. Antes de dormir, pensa. Quais foram as coisas que eu mudei hoje? O que eu aprendi de diferente hoje? Você vai perceber que você precisa mudar só 1%. Com o tempo, você vai perceber que no seu dia, você vai mudar em questão de horas. Por uma simples ação. Cara, aprendi algo que isso já me tornou diferente. Cara, vi esse vídeo, já me tornou diferente. Se você está aqui até agora, comenta aí. Já me tornou diferente. Pronto, você já mudou. Pelo simples fato de você estar conseguindo assistir um vídeo durante esse tempo. Outra coisa que você precisa entender é regular o teu estado emocional. Se alguém vem de forma combativa para cima de você, regula o teu estado emocional. Parece besteira, mas essa capacidade de 3 segundos de respirar antes de dar uma resposta faz com que você consiga assimilar melhor aquilo que foi falado. Não ser uma pessoa reativa. Eu preciso regular o meu estado emocional. Eu preciso começar a me conhecer o meu corpo. Cara, eu tô sentindo algo. Para por um tempo, fecha os olhos, respira. Existe um poder muito grande. Eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso. Isso mudou completamente a minha vida. Aprender técnicas de respiração. Mudou completamente. Parece algo muito bobo, mas é algo que muda completamente. Tanto que quando Deus cria o homem e a mulher, ele sopra o quê? O fôlego, a respiração. Se você for falar o nome realmente de Deus, você não consegue pronunciar. É o poder da respiração. Isso te ajuda a regular. E a outra ação que você precisa executar é repetir. Eu preciso repetir. Por isso que eu digo para os meus filhos, para mim, para minha mulher, estabeleça o mínimo. Por exemplo, a gente trabalha gravando conteúdo. Então amanhã eu vou gravar pelo menos um vídeo. Um vídeo eu tenho que gravar. E aí eu vou lá e gravo. Bom, hoje, por exemplo, a minha meta era gravar um vídeo. E tudo aconteceu para eu não gravar. Tá calor, eu tô cansado, eu tô exausto, trabalhei já hoje o dia inteiro, minha cabeça tá esgotada. Não, eu vou lá e vou vencer. Por quê? Se eu disse que eu ia gravar um vídeo hoje e eu uso outros argumentos, pode ser que não gere impacto nenhum ter gravado esse vídeo agora ou amanhã. Mas pra mim, na minha cabeça, vai. Porque isso eu estou mandando uma mensagem clara, tá tudo bem. Então, quando tal coisa acontecer, tá tudo bem não fazer. Tá tudo bem. Qual é a microação que você consegue fazer? Acordar 10 minutos mais cedo? 20 minutos para poder dedicar um pouco mais de tempo para você? Se regular, não mexer em telefone? Qual? E aí você vai começar a entender que você... Não é que você não é alguém que que não tenha nenhum tipo de potencial. Você é alguém que tem potencial, mas que nunca teve a chance de provar isso para si mesmo, com pequenas ações. Você vai perceber que você vai começar a viver o que fala e o que faz. Então você vai dizer e você vai começar a dar poder àquilo que sai da sua boca. Você não vai dizer mais coisas ruins a seu respeito. A gente precisa começar a entender isso. Se você quiser um vídeo que vai transformar muito também, é como parar de depender da aprovação dos outros. Para que você possa realmente se sentir cada vez mais suficiente, você vai deixar aqui nos comentários. Senhoras e senhores, a autoconfiança se constrói com micro vitórias que você acumula durante o seu dia. Isso vai gerar cada vez mais credibilidade e te tornar uma pessoa mais autoconfiante. Curtiu esse vídeo? Dá o like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você acha que seria importante. Tamo junto e até o próximo vídeo.